E aí, alunos, como estão? Olha, eu espero que vocês estejam bem, viu? Nós estamos iniciando mais uma semana, um novo dia e, é claro, um novo conteúdo. Ou melhor, uma nova abordagem ou continuidade do nosso conteúdo. De qualquer forma, eu espero que você esteja atento a todos os detalhes possíveis que eu comento na nossa aula de hoje. Ela está impecável e eu tenho a certeza absoluta de que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje. Faço um convite, então, para que você esteja comigo, anotando, fazendo as abordagens, comentando e, enfim, fazendo todas as evidências possíveis. Espero, então, que você tenha uma excelente aula e, no mais, conte sempre comigo. Então, turma, maravilhas em revê-los, né? Hoje nós estamos dando continuidade a mais um assunto. Na verdade, o assunto de hoje, eu costumo dizer que ele seja bem tranquilo, tá? Ele é bem light, bem suave, nada monstruoso, mas não deixa de ser importante, tá bom? Nós vamos hoje continuar a nossa linha de pensamento acerca dos estudos acerca da fotografia, tá? E nós vamos iniciar hoje uma abordagem também, não menos importante, que é sobre o teatro realista, tá? Lembro-me que eu já comentei bastante sobre o realismo com vocês, lá pelas nossas primeiras aulas, então eu penso que nós não teremos muita dificuldade, tá? De qualquer forma, eu estava pensando aqui o seguinte, né? Eu comentei com vocês acerca do real, não sei se vocês estão lembrados, acerca do que é real e acerca do que não é real, né? Alguns alunos me mandaram mensagem questionando essa situação do que é real e do que não é real. E aí eu gostaria de iniciar nossa aula hoje justamente com essa abordagem, tá bom? Vamos lá, pensem comigo. Nós temos dentro dos estudos literários e dos estudos artísticos também, que vale, essa ideia vale tanto para a literatura quanto para a arte, tá? E lembrando que literatura é uma forma de linguagem e arte também. Nós temos o seguinte: vamos imaginar que você vá visitar o Teatro Amazonas. Você começa a observar a arquitetura, a forma como os bancos do palco, aliás, bancos do palco não, mas os bancos naquele espaço destinado ao teatro, a parte central, como os bancos são destinados, tá bom? Os bancos em relação aos assentos. E você decide tirar uma foto, tá? Você então vai observar que aquela foto que você tirou daquele lugar, daquele momento, foi apenas um recorte, tá? E esse termo recorte, ele é utilizado bastante dentro da literatura e da arte. Se você então tira uma foto daquele momento, você fez um recorte de tudo que tem ali, tá? Então, nós temos uma paisagem, mas você fez apenas uma representação daquele momento. Até então, ok. Ali nós temos o que é real, tá bom? Porque não houve nenhuma manifestação diferente daquela manifestação que você fotografou, tá bom? As cadeiras continuaram dispostas, o palco continuou do mesmo lugar, no mesmo lugar, a arquitetura não mudou, tá? Então, o recorte que você fez, ele foi um recorte que representa o real, tá? Mas vamos imaginar o seguinte: você pega o seu celular, vira para você e tira uma selfie. E você sorri para a selfie. Então ali nós temos um recorte, mas que não representa o real, porque você não vive sorrindo o tempo inteiro, tá? Você fez apenas uma expressão facial para retirar não, para tirar aquela fotografia, tá? Então veja que o conceito do que é real e do que não é real vale aqui nas nossas aulas, tá? Inclusive nós teremos uma questão na nossa avaliação sobre isso, para que você pondere, pense, questione sobre o que é real dentro da arte, tá? E aí nós temos então como continuidade aqui o capturando o tempo, nós temos aqui as ponderações sobre a fotografia, toda essa parte nós já comentamos, nós já evidenciamos, tá bom?
Hoje nós vamos focar aqui na fotografia moderna, tá? Você vai observar esta fotografia aqui. É uma fotografia de Dorothea Lange, tá? O nome é Mãe Imigrante, de 1936. Observe que agora a nossa fotografia traz expressões bem mais marcadas, na verdade. Quando nós paramos, abrimos o Instagram e vamos olhar as fotos, né? Nós temos o seguinte. Peguem o celular de vocês rapidamente. Isso, é claro, se vocês não estiverem assistindo a minha videoaula pelo celular. Porque se vocês estiverem assistindo a minha videoaula pelo celular, não vai ser possível. Mas se você estiver assistindo pela TV, ou pelo tablet, né, ou pelo computador, de repente tem uma possibilidade. Mas depois você faz esse teste, tá? Você então vai pegar o seu celular que estiver aí com você nas suas mãos, tá bom? E que esteja de uma forma acessível, e você vai abrir uma rede social, você vai abrir, na verdade, o Instagram, e colocar e vai procurar por um artista que você mais admira. Nesse caso aqui, eu procurei uma artista, que é uma artista que eu ouço bastante e gosto bastante, que é a Ariana Grande. Então, nós temos o seguinte: observe, eu já estou aqui logado na página dela. Quando nós observamos, nós temos várias fotografias dela. Por exemplo, nós temos uma aqui, em que ela faz uma pose. E é claro, eu trago de modo mais concreto. A partir do momento que eu tenho uma figura. Aqui nós temos o recorte do momento, tá? A fotografia que ela tira é um recorte do momento, mas nós temos uma pose que é feita. Então, isso significa que o recorte ele não demonstra o real, não demonstra a realidade, tá? Se nós formos parar para observar várias e várias aqui, nós temos uma outra imagem, que ela está com uma coroa na cabeça, que ela sorri. Isso, então, significa que é mais uma foto em que ela não tem a demonstração da realidade, ou seja, do real. Quando nós partimos para cá, para o nosso conteúdo, nós precisamos entender o seguinte: esta fotografia é um recorte, toda fotografia é um recorte. E, normalmente, nós precisamos evidenciar as expressões faciais de quem está na fotografia, o local e a situação. Aqui, como nós temos já pelo nome Mãe Migrante, este recorte então vai evidenciar o real, porque provavelmente esta pessoa com os seus filhos, porque nós temos aí logo uma linha, né, de ideia de que pareçam ser os filhos dela. Então nós temos a ideia de que ela está fugindo de um local e indo para outro, tá? Claro, eu ainda fiz uma análise muito superficial no primeiro nível dessa fotografia, mas ela recorta, ela é um recorte demonstrando o real, tá? E aí nós temos aqui fotografia moderna, então. Vamos ver o que o nosso material diz a respeito dessa fotografia e de quem tirou, tá? Assim da fotografia aqui também de baixo. Ó, essa fotografia aqui, ela demonstra o real, tá? É uma paisagem, um recorte da paisagem. E mesmo retirando a foto, nós temos aqui o seguinte: a paisagem continua intacta, tá? Essa montanha não saiu, não veio para cá, tá? Essa outra não veio para cá. Então, é um recorte demonstrando o real, a realidade, tá? E aqui também. Perfeito, então. Vamos observar o seguinte: em 1900, com o slogan "Você aperta o botão, nós fazemos o resto", a Kodak democratizou a prática fotográfica ao lançar sua máquina Brownie, compacta e de fácil utilização. Essa inovação, surgida nos Estados Unidos, logo foi levada para a Europa e o Japão. Então, nós já temos aí no primeiro parágrafo do nosso texto uma informação interessante, viu? De que mesmo olha só, a Kodak democratizou a prática fotográfica ao lançar sua máquina Brownie, tá? Que, embora a fotografia tenha sido uma prática de resistência durante 100 anos, porque demorou 100 anos para que ela fosse entendida como arte, né? A informação que nós temos é: toda prática ela é difundida. Demora, mas ela é difundida. Tanto que vocês vão observar o seguinte: a Kodak lança a sua máquina,
se torna novidade, algo novo, embora possa causar estranheza, porque o novo causa estranheza, mas desperta também curiosidade. Então, o que fizeram? Levaram essa inovação para a Europa e o Japão, e foi se difundindo. E aí observem o seguinte, que com essa difusão da fotografia, em especial da máquina Brownie, nós temos também a difusão da nova forma em produzir conteúdo. Tá? Depois nós temos aqui, nos Estados Unidos, na década de 1930, havia um grupo de artistas interessados em capturar imagens que privilegiassem críticas sociais. Aí está uma situação que vale a pena retratar. Tá? Nós vivemos em uma sociedade, veja bem, que ela é muito vaidosa, tá? Não diz respeito apenas à nossa nação, ao Brasil, mas à nossa sociedade de uma maneira geral. Vaidosa como, professor? Vamos pensar o seguinte: nós temos inúmeras situações no nosso Brasil. Nós temos desigualdade social, nós temos alto índice de criminalidade, etc, etc. Mas o que a mídia brasileira faz, por exemplo, na televisão, ela faz uma maquiagem dos problemas sociais existentes no Brasil. Agora, quando um artista, e aí eu vou englobar todos, tá? Tanto que pinta, quanto que fotografa, quanto que escreve, tá? Quando o artista, ele cria um material, uma obra de prima, denunciando essas problemáticas, outras pessoas começam a ter, então, um olhar para isso, positivo ou negativo. Eu vou melhorar a minha linha de ideia. Vamos imaginar o quê? Nós estamos aqui no Amazonas e nós vamos observar que o Amazonas está com um alto índice de pessoas internadas com Covid. Né? Embora os jornais estejam noticiando que o Amazonas, nessa semana, foi o único estado que houve queda no número de internação. Mas, de qualquer forma, ainda é um número alto. Mas, o que as pessoas estão interessadas? Em Big Brother Brasil. Tá? Então, você vai observar que a mídia vai maquiar uma situação existente, tanto no Amazonas quanto no Brasil. Então, eu, enquanto artista, eu vou pegar essa situação que está acontecendo, vou criar uma obra de arte em cima disso, para que as pessoas deixem de focar no Big Brother e foquem na minha denúncia que eu crio, tá? Todo artista, ele preza por isso, tá? Ele preza pela sua obra-prima. No nosso caso, especificamente, nós estamos trabalhando com imagens que evidenciam críticas sociais, denúncias sociais. E nós, alunos, não podemos parar de pensar que a nossa nação tem muitos defeitos. Tem muitos lados positivos? Tem, mas também tem os defeitos. E os defeitos não podem ser maquiados, tá? Então, nós temos o seguinte. A fotógrafa Doroteia Lange, tá? Ela foi inspirada pela crise econômica, pela Grande Depressão, e ela então fez fotos, imagens sensíveis de pessoas sem emprego e sem moradia. Opa, olha só, a fotografia, então, nem sempre foi feita para demonstrar o belo, tá? Que hoje a gente abre as redes sociais, gente, não é nenhuma crítica a isso que eu tô falando, mas é apenas o que é real, tá bom? Nós abrimos as redes sociais e o que nós observamos? Muitas pessoas que postam fotos com o objetivo de ganhar likes, tá bom? Não que isso não seja importante, é importante, claro, isso é muito importante. Mas a partir do momento que nós temos um outro olhar para a fotografia, tudo muda, tá? E quando nós utilizamos a própria fotografia como um objeto de estudo para fazer uma crítica social, e aí nós temos um outro lado da moeda. Tá bom? Observe, então, que o estilo da Doroteia influenciou muitos fotógrafos e colaborou para o surgimento da fotografia documental. Qual foi o fotógrafo que nós trabalhamos na nossa última aula e que eu evidenciei bastante em o nosso Sebastião Salgado?
Tem vídeos no YouTube que demonstram a obra dele, tá? Eu gostaria muito de mostrar hoje, mas como tem vídeos que tem fotografias, porque assim, ele vai fazer inúmeras críticas sociais, inúmeras denúncias sociais, né? Então ele vai trazer algumas fotos que o teor é bem pesado. E aí ficaria um pouco pesado para nossa aula de hoje, tá? Então eu prefiro que vocês acessem no YouTube, procurem fotografias de Sebastião Salgado, que vocês mesmos vão ter ali aquele contato com seus próprios olhos do material do Sebastião Salgado, tá bom? Nós temos aqui uma outra então informação. O Ansel Adams e outros artistas fundaram um grupo F, eu acho que é F/64, tá bom? O nome do projeto eu creio que seja assim, tá? Não é o projeto não, do grupo. Defendia fotografia pura e realista, sem o uso de efeitos. A obra, então, de Adams ficou conhecida pelo predomínio de paisagens, pela valorização da beleza estética da natureza e pela expertise em obter variados tons, em preto e branco. Lembra quem? Quem? Sebastião Salgado. Então, aqui nós estamos observando que o Sebastião Salgado, ele bebe em outras fontes. Será que ele também não bebeu na fonte do Ansel Adams ou da Dorothea Lange? Tá? Por quê? Porque a fotografia de Sebastião Salgado também é uma fotografia preto e branca. Tá? Os tons são preto e branco. Então é mais do que natural que ele tenha já visto as fotografias desses dois e tenha então contato e, claro, refletido na obra dele. Ok? Muito interessante, né? Vamos continuar então. Daqui a pouco eu vou mostrar uma conta no Instagram que tem algumas fotos do Sebastião Salgado, porque na aula passada eu mostrei apenas algumas, não foi? Hoje eu vou mostrar mais, evidenciar mais, para que você, se você tiver curiosidade ou vontade de ver mais fotografias dele, para que você sinta e tenha este contato, tá bom? Vamos continuar então. Vamos aqui para a página, então, de número 24. Vamos ver o que mais temos aqui de informações. Nós temos um novo nome aqui, do Henri Cartier, tá bom? Ficou conhecido na história da fotografia como um fotógrafo que capturava momento decisivo, tá bom? E foi pioneiro na categoria fotografia de rua. Aqui nós temos o conceito de fotojornalismo. Esse conceito eu acho interessante que vocês tenham em mente, tá bom? Que é justamente o gênero do jornalismo em que a imagem por si só veicula a notícia. Peguem então o marcador de texto, vamos fazer um destaque aqui, ó. Pintor e estudante de artes, Cartier-Bresson se interessou pela fotografia e passou a fazer imagens com foco na espontaneidade. Na fotografia a seguir, ele explora a simetria e o equilíbrio no homem que salta e nas grades. A fotografia presente no cartaz, na parte esquerda da foto, anuncia acrobatas e faz um paralelo com o homem saltando. Tá? Depois nós temos o quê? Que em 47, com um grupo de fotógrafos, fundou então a agência Magnum. Não sei se vocês sabem, mas Magnum significa grande, tá? Que é precursora na valorização da arte fotográfica ao preconizar que artistas deveriam escolher seus temas de trabalho. E aí nós temos então aqui a fotografia, né? É claro, para entender, interpretar uma fotografia, é preciso ter um olhar muito, muito delicado e um olhar bem sensível, viu? Não é muito difícil, não. Na nossa avaliação, nós vamos ter uma fotografia também em que você deverá ter essa sensibilidade, tá? Na hora de interpretar e tal. Nada difícil porque eu já venho fazendo interpretação, análise semiótica com vocês há muito tempo, né? Nós temos aqui umas partes aqui a respeito, a parte mais prática, né? Eu gostaria que você lesse com muita atenção essa página e, é claro, dedicasse um tempinho à leitura mesmo acerca do estudo da fotografia, tá? E aí nós entramos no teatro realista, tá? Mas antes de passar para o teatro realista, eu quero mostrar o Instagram que eu prometi, que temos as fotografias do Sebastião Salgado. Vamos lá. Aqui estamos então, tá?
É no Instagram, como eu comentei. Esse aqui não é o perfil oficial do Sebastião Salgado. Ele tem um perfil oficial, mas ele não publica as fotos lá, tá? Por uma questão autoral mesmo, tá? E aqui então nós temos um perfil dedicado à obra do Sebastião Salgado, tá? Nós temos algumas fotografias e você vai observar o teor da fotografia dele. Vejam que, embora ele retrate a natureza, fotografe a natureza, mas ele fotografa principalmente trabalhadores. Mas não são qualquer trabalhadores, são aqueles trabalhadores que pegam no pesado e que muitas vezes são escravizados em tempos atuais, tá? Então nós temos o seguinte, vou começar com uma bem leve, só para mostrar para vocês. Nós temos esta fotografia aqui, tá bom? E se você for parar para pensar, olha onde ela foi tirada, na Argentina, né? E nós temos aqui o que parece ser um animal marítimo. Então você vai observar que ele evidencia tudo. Veja o céu e veja a parte da água, tá? Os dois lados extremos. Se nós pararmos para fazermos uma análise semiótica dessa fotografia, nós poderíamos destacar aí uma abordagem principal, tá? A imensidão. Legal, né? Tanto pelo céu quanto pelo mar, tá? Você vai observar que os dois lados, os dois extremos, não têm fim, então indicam a imensidão. É uma possibilidade de interpretação. E assim vai. Nós temos ainda mais imagens. Você vai observar que ele sempre carrega esse teor mais crítico, mais social, tá bom? E observe o quanto ele é zeloso nas suas fotografias, tá? Zeloso mesmo. Ele quer te fazer pensar. Ele quer, na verdade, mostrar o mundo. Lembra que nós comentamos isso na última aula? Há momentos do mundo que as pessoas elas querem deixar de lado ou querem maquiar, tá? Sebastião Salgado não. Sebastião Salgado vai dizer, opa, eu quero fazer você mesmo ver o próprio mundo que você vive, tá? Aqui então a fotografia de 86 no próprio Brasil, no nosso próprio país, tá? Vamos ver mais uma. Tem muitas fotografias, muitas. Se você parar para pensar em cada fotografia tirada pelo Sebastião Salgado, você vai observar a riqueza dele, tá bom? É claro, eu gostaria muito de que vocês tivessem essa delicadeza, essa sensibilidade, tá bom? Em observar, interpretar e entender a forma como as fotografias deles são trabalhadas, tá? Veja que o nosso material, por hora, não comentou até então sobre o Sebastião Salgado, até mesmo por conta da abordagem que está sendo levantada pelo livro, tá? Traz a história da fotografia, chega na fotografia moderna, mas toda vez que estudarmos fotografia, você precisa sempre lembrar deste nome, Sebastião Salgado. De forma independente, se for história da fotografia ou fotografia moderna, tá? Você precisa conhecer este nome, ok? Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, o Instagram é esse, tá? Provavelmente retirarei alguma fotografia daqui para a nossa avaliação. Agora vamos retornar para o nosso teatro realista. Vamos lá. Pronto, aqui estamos. Vamos ver aqui o que nós temos de informações. Quando surgiu o teatro realista, informação importante, pegue seu marcador de texto e já evidencie, já destaque. Surgiu no final do século XIX. Como? Como forma de reação ao estilo romântico. Toda vez que você ouvir falar em realismo, tudo que diz respeito ao realismo, tá? É oposição ao romantismo. No romantismo nós tínhamos subjetividade, no realismo nós temos objetividade. No romantismo, nós tínhamos sentimentalismo exacerbado. No realismo, há a razão, há uma quebra desse sentimentalismo. Então, o realismo ele é o contrário ao romantismo. Tá? Você deve estar estudando com um professor de língua portuguesa, muito bom por sinal, ele vai com certeza trazer uma consideração acerca do realismo em algum momento. Na verdade, penso eu que ele já tenha feito isso. Ele, em algum momento da aula, ele vai falar da questão da razão, religião e filosofia, tá? O que isso quer dizer? São características dentro do
realismo, tá? A religião, ela vai ter uma pegada, vai ter menos pegada, tá? A ciência, ela vai sobrepor a religião aqui neste momento. Mas em que razão? Justamente pelo motivo de que vai pegar o ser humano, que é o objeto deste momento realista, tá? Vai estudar o ser humano a partir das suas mazelas sociais, da corrupção humana e de toda a parte, não quero dizer parte ruim, mas de toda a parte que precisa ser consertada em relação ao ser humano neste momento, tá bom? Então, o teatro realista junto com o movimento realista, tem essas características que são evidenciais, tá bom? Que são essenciais. Aí nós temos o seguinte: o estilo romântico, ele então tinha uma idealização da vida, a vida perfeita. O realismo quebra isso, tá? Nós tínhamos então histórias que narravam o conflito de um herói, tá? Mas aí, nesse caso, é o romantismo. O drama realista, aí vem a informação, quebra, rompe tudo que era romântico, tá? Quebra então a figura desses heróis, traz a cena ao cidadão comum, substitui a representação declamada e nós vamos ter então o ator representando um texto dramático sem nenhuma naturalidade, tá bom? Com uma maneira de falar que prezava pela narrativa do texto, por uma linguagem, uma prosa mais coloquial, tá? Lembra, nós estamos aqui falando de realismo, então nada mais natural do que ele represente o real, tá? Nós temos o seguinte ainda, o realismo ele também substitui o sentimentalismo pela razão e a religião pelo científico. Vejam que eu comentei isso, tá? Nós vamos ter as montagens teatrais, que elas deviam ser críveis, apresentar dramas que retratassem a vida daquela época, por aí vai, tá? Se você tiver ainda muita dúvida acerca do realismo, retorne a uma das nossas primeiras aulas. Eu comentei um pouco sobre isso, tá? Nós temos o nome aqui, o Diderot, tá? Ele vai escrever um livro, que esse livro ele vai ser fundamental para entender esse processo aqui da estética burguesa, tá? O nome do livro, Paradoxo sobre o Comediante, e ele vai escrever sobre o teatro e vai expor ideias e críticas à maneira antiga de fazer teatro. Ele vai dizer, então, que tudo que nós sabíamos sobre teatro é ultrapassado, tá? Para o Diderot, o teatro deveria espelhar a sociedade, a vida real, né? Mas aí nós temos que pensar o seguinte, de que forma representar esse real? Porque hoje, se você vai a uma peça de teatro, até o real que está sendo representado, ele está sendo romantizado, né? Mas enfim, só uma problemática. Nós depois temos o seguinte aqui, ó. O dramaturgo que mais representa o realismo é o Ibsen, tá? É o Henrik Johan Ibsen. Ele foi considerado um dos autores que iniciou o drama moderno. Nós vamos ter aqui as peças Casa de Bonecas, Inimigo do Povo, tá bom? Que nós vamos observar que são montadas até os dias de hoje e seguem atuais ao abordar dramas humanos, características do realismo, tá? A peça Casa de Bonecas fala da liberdade feminina. Nós vamos ter aqui algumas informações o quê? Sobre o fato da Nora deixar o marido e os filhos com a finalidade de parar de sentir brincando de bonecas e ter uma vida real. Tá? Então, nós vamos parar e observar que, nesse momento, o teatro realista ele surge com esta concepção e acepção. Tá bom? Ó, o teatro realista eu não vou cobrar muito na avaliação, tá bom? Porque o que mais nos interessa é acerca da fotografia. E sobre as nossas primeiras aulas também, impressionismo, tá bom? É o que mais vai ser destacado. O teatro realista, ele, na verdade, foi colocado neste momento para você ter uma ideia do que seja o teatro naturalista, que naturalmente é uma contraposição ao romantismo, tá bom? E logo mais nós vamos estudar sobre teatro naturalista, que aí não é uma ideia contrária ao realismo, tá? Mas eu diria que é uma, como posso dizer, é um movimento maior, tá? Que dá mais ideia em relação ao modo como o ser humano vive. Ok? Perfeito, então.
Eu vou encerrar nossa aula então aqui no Teatro Naturalista, tá? Eu espero que vocês tenham apreciado a nossa aula de hoje, ela é bem leve, como eu comentei, tá bom? Vou deixar algumas atividades para que vocês façam, exercitem, vocês não fiquem ociosos. E assim, turma, pensem com muito carinho em tudo que foi discutido aqui. As nossas avaliações elas estão chegando e eu espero do fundo do coração que você se sinta muito realizado por esses conteúdos. Eu gosto muito do conteúdo de arte e espero que vocês também estejam gostando, embora estejamos estudando mais a história da arte, não é verdade? Mas enfim, vou finalizar nossa aula por aqui. Que vocês tenham bons estudos e se houver dúvida, eu estarei no privado respondendo a todos, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, viu? Tchau, tchau.